Olá, pessoal! Professor Patrick Gabriel aqui, e nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre sequências, com enfoque principal em sequência recursiva, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de sequência, no âmbito matemático, nós iremos nos referir principalmente a números, mas sequência, ela se refere a uma sucessão, uma lista ordenada que pode ser de números, de objetos, de figuras geométricas, entre outros elementos, conforme nós vamos ver em alguns exemplos na sequência. Uma outra coisa importante é que para representar uma sequência, nós vamos listando os elementos dela em ordem, usando a seguinte notação. Nós abrimos parênteses, colocamos todos os elementos, separando-os por vírgula, e ao final nós fechamos os parênteses. Com um detalhe, nós podemos ter sequências finitas, que é quando a sequência vai ter o começo e o final, e nós também podemos ter sequências infinitas. Então, quando a sequência for infinita, como nós não conseguimos listar todos os elementos, porque ela é infinita, nós iremos utilizar as reticências antes de fechar os parênteses, tá bom? Então vamos agora ver os exemplos. Como falei agora há pouco, a sequência ela não é só de números. Nós podemos ter uma sequência com os 7 dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós podemos ter uma sequência com os 12 meses do ano, de janeiro até dezembro, listando todos eles em ordem. Nós podemos ter ainda uma sequência com os 5 primeiros presidentes do Brasil, que no caso são Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves. Então, nessa primeira parte, nós vimos alguns exemplos de sequências que não envolvem números, tá? Agora, vamos ver algumas que envolvem números? Nós temos a sequência dos números primos, que começa em 2, depois temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29. Observe que, como os números primos são infinitos, nós poderíamos ficar listando-os e nunca chegaríamos ao final. Por isso, nesse caso, eu parei no 29 e utilizei as reticências. Um outro exemplo de sequência numérica é a sequência dos divisores naturais do número 8, que no caso é o 1, o 2, o 4 e o 8. Temos também a sequência dos múltiplos de 8, que é o 8, o 16, o 24, o 32, o 40, o 48, o 56, o 64. E como nós já vimos lá no sexto ano, a sequência dos múltiplos naturais de um dado número é infinito. Uma outra sequência que eu posso fazer aqui é com as 4 figuras geométricas planas, que são mais estudadas lá no ensino fundamental 1, que é o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Vamos passar agora a estudar os termos de uma sequência. Para isso, vamos tomar a seguinte sequência: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui nós temos que domingo ele é o nosso primeiro termo da nossa sequência. Segunda-feira é o nosso segundo termo. Terça-feira é o terceiro termo. Quarta-feira é o quarto termo. Quinta-feira é o quinto termo da sequência. Sexta-feira é o sexto termo. E sábado é o nosso sétimo termo dessa sequência. Então, a nossa sequência
tem 7 termos e eles estão em ordem, com domingo sendo o primeiro termo e sábado sendo o sétimo e último termo. De forma geral, para identificar cada termo de uma sequência, nós vamos usar uma letra minúscula do alfabeto seguida por um índice. Então, de forma geral, nós vamos ter assim, ó. Vamos utilizar a letra A, tá? Então, o primeiro termo vai ser o termo A1, o segundo termo vai ser o A2, o terceiro termo vai ser o A3, e por aí em diante, até nós chegarmos no enésimo termo, que é o nosso último termo da sequência. Se a sequência, por exemplo, tivesse 7 termos, que é o exemplo acima, nós teríamos o A3, o A4, o A5, o A6 e esse AN seria o A7. Um detalhe também, que isso é para sequência finita, tá? Por quê? Porque quando a sequência ela é infinita, nós representamos de forma geral assim, ó. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo. Nós vamos representar até um certo AN. Porque depois desse termo AN que nós vamos representar, nós vamos utilizar as reticências e fechar os parênteses. Isso mostra que a sequência é infinita. Vamos voltar no exemplo anterior para a gente ver isso numa sequência infinita? Então, aqui nós teríamos a sequência dos números primos, tá? Vamos estar olhando essa primeira sequência aqui, ó. O meu 2, ele é o primeiro termo da sequência, então ele seria o A1. O 3 é o segundo termo, é o A2. O 5, o A3. O 7, o A4. O 11, o A5, ele é o quinto termo. O 13 é o A6. O 17 é o A7. O 19 é o A8. O 23 é o A9. O 29 é o A10, o décimo termo da sequência. E o que a gente tem aqui? Que a minha sequência ela é infinita. Então, eu tenho N termos nessa sequência. Então, a gente vai representar sempre utilizando as reticências ao final. Eu poderia ter parado, se eu quisesse, no A7, poderia ter parado no A9, poderia ter parado no A4, especificando que é essa sequência dos números primos. Se eu quiser continuar, mostrar qual que é o A11, o A12, por aí vai, eu também posso. Então, aqui eu vou colocar a sequência dos divisores naturais do número 10, que é o 1, o 2, o 5 e o 10. Nós temos essa sequência. Eu quero que vocês me digam qual seria o termo A1, o termo A2, o termo A3 e o termo A4 dessa sequência. Lembrando que é uma sequência finita de 4 termos, então nós temos do A1 até o A4. Então, o A1 é o primeiro termo, que é o número 1. O A2 é o segundo termo, que é o número 2. O A3 é o terceiro termo, que é o 5. E o A4 é o quarto termo, que é o número 10, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre termos de uma sequência. Agora, vamos entrar no assunto-chave dessa aula, que é sobre sequência recursiva. Então, antes de falarmos um pouco sobre sequência recursiva, quero que vocês observem esses 3 quadrados que a gente tem aqui, ó. Temos o quadrado menor, o quadrado médio e o quadrado maior. Será que a gente consegue fazer uma sequência? Será que esses quadrados, eles representam uma sequência que seja de um determinado tipo? Pense um pouquinho. Vou dar uma dica para vocês, ó. Esse quadrado menor, ele tem lado 1. Esse quadrado médio, ele tem lado 2. Esse quadrado maior, ele tem lado 3. Então, pense um pouquinho aí. Pausa o vídeo. Pense um pouquinho se a gente consegue descobrir qual seria o próximo quadrado que apareceria aqui ao lado. O próximo quadrado que aparece ao lado, como a gente está aumentando, ó, quadrado de lado 1, quadrado de lado 2, quadrado de lado 3, o próximo seria um quadrado de lado 4. Então, esses quadrados, eles estão em ordem, tá? Então, quando nós temos uma sequência e nós temos o primeiro elemento, que no caso é o quadrado menorzinho de lado 1,
e eu tenho uma lei de formação para os próximos quadrados, qual seria essa lei de formação? Que a partir do primeiro quadrado, os próximos ia ser aumentado o lado em uma unidade. Então, se aqui o primeiro quadrado valia uma unidade o lado, o segundo quadrado vai valer 2, o próximo vale 3, o próximo vale 4 e por aí vai. Então, eu vou ter o próximo quadrado de lado 5, o outro de lado 6 e aí sucessivamente. Então, aqui nós temos uma sequência recursiva. A partir do primeiro quadrado, nós conseguimos observar e saber quais serão os próximos. Nesse exemplo agora, eu tenho um círculo amarelo, um retângulo verde. Um círculo amarelo, 2 retângulos verdes. Outro círculo amarelo, 3 retângulos verdes. Outro círculo amarelo e 4 retângulos verdes. E outro círculo amarelo. Será que a partir do que a gente está vendo aqui, será que tem algum padrão nessa sequência? Pense aí de novo. Pause o vídeo. Pense se é possível observar um padrão, se a gente consegue descobrir qual que é o próximo elemento dessa sequência. Então, observando aqui, ó, nós estamos vendo que está alternando círculo amarelo, retângulos verdes. Círculo amarelo, retângulos verdes. Círculo amarelo, retângulos verdes. O que nós podemos ver? Que sempre vai ter um único círculo amarelo. Mas o que está acontecendo com os retângulos verdes? Eu tinha um, depois aqui eu tive 2, aqui 3, aqui 4. Então, nós estamos vendo que a cada momento está aumentando o retângulo verde. Se anteriormente eu tinha 4, então o próximo termo meu, eu vou ter 5 retângulos verdes. E depois desses 5 retângulos verdes, o que que vem? Nós estamos vendo que entre os retângulos verdes vai ter um círculo amarelo. Depois do círculo amarelo, se aqui era 5, então na próxima nós vamos ter 6 retângulos verdes. Depois nós vamos ter novamente um círculo amarelo, 7 retângulos verdes. Outro círculo amarelo, 8 retângulos verdes. E assim sucessivamente. Então, a gente consegue estabelecer um padrão, uma lei de formação para essa sequência. Vamos ver agora sobre números. O que se caracteriza uma sequência recursiva? Então, quando nós vamos falar de números, de uma sequência recursiva, nós precisamos ficar atentos nessas duas coisas aqui, ó. Tá? Que é o primeiro termo e a lei de formação. Uma sequência recursiva é uma sequência onde cada termo posterior depende do anterior. Isto é, então o segundo vai depender do primeiro, o terceiro do segundo, o quarto do terceiro e assim sucessivamente. Então, o termo depende do anterior. E nós vamos ter também uma lei de formação. O que é a lei de formação? É o que vai estar acontecendo com essa sequência. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, nós vamos ter a seguinte sequência. O primeiro termo vai ser o número 0, tá? Então, vou começar a minha sequência aqui, ó. Abre parênteses, o primeiro termo da minha sequência é o 0, tá? Qual que é a lei de formação agora? Eu vou somar 1 ao termo anterior. Então, o segundo termo, ele depende do primeiro, ou seja, qual que é o segundo termo? É o primeiro, que é o termo anterior, mais 1. Então, 0 mais 1, 1. Agora, o próximo termo, o que eu vou fazer com ele? Eu vou somar 1 ao termo anterior. Eu tenho 1 agora. 1 mais 1, 2. Próximo termo, ele vai ser o termo anterior mais 1. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, uma sequência recursiva, ó, eu vou ter o primeiro termo, e se eu sei que a minha lei de formação é somar 1 ao termo anterior, eu vou pegar o termo anterior e somar 1. E se eu continuar somando, essa sequência ela não vai ter fim, porque sempre eu vou conseguir somar 1 ao termo anterior. Então, eu vou usar as reticências e vou fechar a minha sequência, que no caso, essa sequência, tendo o primeiro termo 0 e somando 1 a cada termo anterior, é a sequência dos números naturais. Vamos ver um outro exemplo? Nesse próximo exemplo agora, o nosso primeiro termo, ó, é o 3, tá? Então, vou começar a minha sequência com o 3. E a minha lei de formação agora mudou. Eu vou multiplicar o termo anterior por 2.
Então, para cada termo novo, eu vou pegar o anterior e multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, o termo que eu estou fazendo vezes 2 é o 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. E como eu sempre vou conseguir multiplicar por 2, essa sequência ela também é infinita, tá? Então, uso as reticências e vou fechar os parênteses. Então, nessa sequência que o primeiro termo é 3 e a lei de formação é multiplicar o termo anterior por 2, nós vamos ter 3, 6, 12, 24, 48, 96 e assim sucessivamente. Vamos para outro exemplo? O próximo exemplo agora, o primeiro termo da minha sequência vai ser o 5. Então, vamos começar a sequência com 5. E a minha lei de formação, eu vou multiplicar o termo anterior por 3 e somar 1, tá? Então, vou fazer aqui embaixo, ó, nos cálculos auxiliares, tá? Então, primeiro é o 5. O que eu vou fazer primeiro? Vou multiplicar o termo anterior por 3. Então, vai fazer 5 vezes 3 é igual a 15, só que depois eu tenho que somar 1. 15 mais 1, 16. Então, o próximo termo é o 16. Agora, qual que é o próximo termo? Então, tem que pegar o 16, multiplicar por 3. Então, 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Deixa o 8 e vai o 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Dá 48. E depois eu somo 1. 48 mais 1 é igual a 49. Então, o próximo termo, 49. Qual que é o próximo termo? Então, tem que seguir a lei de formação. Eu vou pegar o 49, que é o termo anterior, multiplicar por 3 e somar 1. Então, vai ficar 49 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Deixa o 7 e vai o 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Então, dá 147. Mais 1, 148. Então, esse é o meu quarto termo da sequência. E sempre a sequência recursiva, como vocês estão podendo observar, de acordo com as nossas leis de formação, como sempre eu vou ter o primeiro termo. E o próximo termo vai depender do termo anterior. Essas sequências recursivas, elas sempre vão ser infinitas, tá? Então, aqui eu vou parar no 148. Se eu quisesse descobrir qual que é o próximo termo, eu vou pegar o 148, multiplicar por 3 e somar 1. Vamos para o último exemplo agora, porque todas essas sequências que a gente viu, ó, nesses exemplos, são sequências crescentes, tá? Os números que a gente está observando, elas estão crescendo. Aqui o conjunto dos números naturais, aqui o primeiro termo era o 3 e a lei de formação era multiplicar o termo anterior por 2. Aqui que o primeiro termo era o 5 e a lei de formação era multiplicar o termo anterior por 3 e somar 1. Agora nós vamos ver uma sequência recursiva que é decrescente. Qual que é essa sequência? O primeiro termo vai ser o 12 e a lei de formação é subtrair 2 do termo anterior. Então, a cada termo aqui nós vamos diminuindo 2 unidades. 12 menos 2, 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 2 é o menos 2. Menos 2 menos 2 é o menos 4. Menos 4 menos 2 é o menos 6. Menos 6 menos 2 é o menos 8. E eu posso ir tirando 2 unidades, subtraindo 2 unidades sempre. Então, essa daqui é uma sequência decrescente, que ela está diminuindo. Então, o primeiro termo é o 12 e a lei de formação é subtrair 2 do termo anterior. Então, para finalizar, quando a gente tiver uma sequência e essa sequência tiver os seus termos posteriores dependendo dos termos anteriores, igual nós vimos, o segundo vai depender do primeiro, o terceiro vai depender do segundo,
O quarto vai depender do terceiro. E essa dependência, ela vem de acordo com essa lei de formação. Essa lei de formação que vai me dizer o que eu vou fazer com o primeiro termo para mim chegar no segundo. O que eu faço com o segundo para chegar no terceiro e assim sucessivamente. Então, quando acontece isso, nós falamos que essa sequência ela é recursiva. Agora, quando nós temos uma sequência e o segundo termo não depende do primeiro, o terceiro não depende do segundo, ou seja, não existe uma lei de formação para essa sequência, nós dizemos que essa sequência ela é não recursiva. Então, um exemplo simples de sequência não recursiva é a sequência dos números primos. Então, nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e aí sucessivamente. Se você pegar esses números primos, escrever essa sequência e tentar achar uma lei de formação, por que do 2 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 5, do 5 eu vou para o 7, do 7 eu vou para o 11, do 11 para o 13, eu não consigo determinar uma lei de formação única que faz esses termos nessa sequência. Então, quando uma sequência ela não tem essa lei de formação, nós falamos que a sequência ela é não recursiva, tá bom? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.